Tô me ajeitando aqui até, me arrumando para te ensinar um assunto delicioso, maravilhoso. Vamos falar de poder constituinte. Ó, a alegria da Soprô de falar de poder constituinte. Por quê? O poder constituinte, Alecrim, é o poder de mexer na Constituição. É quase o poder de brincar de Deus. Por que brincar de Deus? Lembra que a Constituição está no topo do ordenamento? Então você está mexendo na topo do Olimpo, que maravilha. Então, o poder constituinte, Alecrim, é um assunto muito importante, que as bancas gostam muito de cobrar. E para você vai ficar facinho. Ó, bora aqui comigo? Poder constituinte originário. Originário, já conversei isso com você, já tivemos essa conversa. Originário, você vai lembrar de origem. O poder constituinte originário é o pai da Constituição. É quem originou a Constituição, é quem fez, Alecrim, fez. Seu pai e sua mãe fizeram você. O poder constituinte originário é só um. Aquela galera que sentou ali, todo mundo bonitinho com seu terno e gravata, e criaram a Constituição, aqueles representantes do povo, porque nossa Constituição é o quê? Promulgada, você já sabe. Essa galera formou o poder constituinte originário. E aí, como é que eu caracterizo esse poder, Kati? Ele é ilimitado. Ilimitado. É o poder que a minha mãe tem na minha casa. O poder de minha mãe lá em casa é ilimitado, pô. Se ela inventar que a gente tem que andar com um pé só em casa e encasquetar que é para andar com um pé só, vai andar com dois pra você ver. Não anda. O poder constituinte originário, ele é ilimitado. O que significa isso? Pode falar o que ele quiser. Significa dizer que, atenção aqui, significa dizer que, para criar uma Constituição, o poder constituinte originário não está preso a nada. Ô, Cátia, mas a Constituição anterior dizia que para... Sabe aquele macaquinho assim, não falo, não vejo no osso? O poder constituinte originário é assim, ó. Ele tá nem aí para o que diz a Constituição anterior. Olha aí no seu slide. Não existe poder anterior a ele. Ele é ilimitado. Ele não está atrelado às normas anteriores. A norma anterior, o que falou, o que não falou, problema dela. O poder constituinte originário não está limitado a nada. Ele vai criar ali de acordo com a cabeça dele. De acordo com a cabeça dele. Ele está criando as normas dali pra frente. É assim, ó, quando a mãe enche seu saco, você fala, meu Deus, eu não aguento mais, tô doido pra sair de casa. Aí você sai de casa. Aí agora você vai ter um filho. Com seu filho, é um papel em branco. Você faz o que você quiser. Se você quiser repetir tudo que sua mãe fez, beleza. Se você não quiser também, não gostou da criação de seus pais, não quer, seu pai te batia, você não aprova bater em criança, você faz do seu jeito. Por quê? É o seu filho, é um papel em branco. Poder constituinte, inventei isso agora. Gostei disso. O poder constituinte é um papel em branco. Ele tem um papel em branco na mão. E ali ele escreve o que ele quiser, certo? É ilimitado e ainda incondicionado. Ele não tem que seguir nenhuma formalidade pré-estabelecida. Então, quando sua prova trouxer assim, ó, o poder constituinte é ilimitado, vez que não está preso a nenhuma formalidade anterior. Aí você fala, não, não é não, porque tem a cláusula pétrea, a cláusula pétrea não pode ser alterada. Meu aluno está proibido. Tem um tipo de pensamento que o meu aluno, chega a bater aqui no microfone que eu fico nervosa, o meu aluno, o meu Alecrim é proibido. Poder constituinte originário, originária é da origem, é o papel em branco, ele pode fazer o que ele quiser. Cláusula pétrea, isso é dessa Constituição que já foi criada. O poder constituinte colocou lá da cabeça deles. Tudo bem? Mas temos ainda o poder decorrente. Decorrente termina com E. É de Estado. Olha como eu faço a barra com você, ó. Decorrente, você vai lembrar que é o poder exercido pelos estados na criação das suas constituições estaduais. E aqui a gente vai precisar ter uma conversa. Eu não sei se você sabe e não tem nenhum problema se você não souber, tá bom? Não tem nenhum problema.
tem a Constituição Federal, que é a toda poderosa, a Master Blaster, eu me emociono para falar dela. E cada estado vai criar as suas constituições, que são as constituições estaduais. Eu sou baiana. Me reservo o direito de dizer que não existe estado melhor e é problema meu dizer isso. Aceite. Sou baiana. A minha Bahia tem a Constituição do estado da Bahia. Então nós temos a Constituição Federal, a Master Blaster, e a Constituição Estadual da Bahia. Você é do Rio de Janeiro, Constituição Estadual do Rio de Janeiro. O poder constituinte decorrente é aquele poder que autoriza aos estados criarem as suas constituições estaduais. E aí o artigo 25 da Constituição vai trazer essa possibilidade, certo? Da Constituição Federal. Ô, Cate, o poder constituinte decorrente é ilimitado também? É a folha em branco, soltão? Óbvio que não. Óbvio que não. O poder constituinte decorrente, que termina com E de Estado, e você vai lembrar, o poder constituinte decorrente é aquele que o Estado vai usar para criar sua Constituição, mas o Estado vai ter que olhar para a Constituição Federal. Vou escrever isso aqui, eu não posso não, ó. A Constituição não deixa. Não é ilimitado. Ele vai ter que olhar para a Constituição e digo mais. Tem algumas coisas na Constituição que são de reprodução obrigatória. Obrigatória. O que é reprodução obrigatória? Está na Constituição e os estados vão ter que repetir aquele texto ali na Constituição deles. Ou, Cátia, se ele não quiser, eles não querem não. O estado da Bahia não quer essa norma lá. Ele está arrasado e agora, problema dele. Problema dele. Se é uma norma de reprodução obrigatória, o estado vai ter que repetir. Tudo bem? Então aqui não era nem para falar disso, mas vocês já estão sabendo que existem normas de reprodução obrigatória. Que os estados vão ter que copiar, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, aquele Ctrl+C, Ctrl+V, da Constituição Federal. Certinho? Então, poder constituinte decorrente é o poder que os estados têm de criarem as suas constituições. E aí, meu alecrim, você não vai chegar lá e vai dizer o estado tem o poder de criar a Constituição Federal. Não, né? Não. Federal é todo mundo, a galera toda. Rio Grande do Sul, do Norte, todo mundo. Constituição Federal para todo mundo. Constituição Estadual, cada estado tem a sua, mas tem coisas que são comuns a todos os estados, porque a Constituição Federal trouxe como uma norma de reprodução obrigatória. E aí, volta e meia, o STF decide. Consultam o STF para saber se determinada norma é de reprodução obrigatória ou não, e aí eles vão decidindo à medida que vai sendo consultado. Belezinha? Poder constituinte decorrente não é uma folha em branco, está atrelado à Constituição Federal. Temos ainda o poder constituinte reformador. Quando a sua casa está de reforma, a gente diz o quê? Que você está mudando alguma coisa na sua casa, né? Obra, aquele inferno, reforma, que você se estressa com o pedreiro. Seu Valdir, pelo amor de Deus, seu Valdir, acaba com isso. Não, minha comadre, eu estou precisando de mais bloco. Essa situação aí toda de reforma, alguma coisa está sendo alterada. Então, com o poder constituinte reformador, quem está sendo alterada não é a sua casa, é a Constituição Federal. Não é seu Valdir que está lá enchendo seu saco, seu Flor também. Tem um monte de pedreiro que chama seu Flor. Seu Flor não está lá enchendo seu saco. O que está acontecendo é a Constituição Federal, aquela promulgada, vai ser reformada. A gente vai alterar algumas coisas ali. Esse é o poder reformador. Então veja aí no mapa. O poder constituinte reformador é aquele responsável pela reforma da Constituição Federal. A Constituição Federal está em obra. Só que, diferente da sua casa, que seu Flor e seu Valdir, a dupla, aquela dupla do estresse, constrói um muro, aumenta o banheiro, aumenta sempre o quarto de sua mãe, diminui o seu, porque é assim mesmo, questão de hierarquia. Na sua casa. Na Constituição Federal, o que acontece? Eu tenho emendas constitucionais.
certo? O nosso Congresso Nacional vai fazer aí, nós vamos estudar aqui tudo sobre as emendas, não se preocupem. Não se preocupem. Criação, aprovação, tudo sobre emenda. Márcio vai ficar craque em processo legislativo aqui. Mas agora o que eu quero que vocês saibam? Que o poder reformador é aquele responsável por alterar a Constituição Federal através das emendas constitucionais. Não é um muro que é feito, são novas leis que vão ter status de norma constitucional e vão começar a fazer parte da Constituição Federal. Aquela Constituição antiga, lá de 88, de lá para cá a Constituição já está completamente diferente. Assim como a casa de minha avó. Minha avó é viciada em obra. Minha avó é viciada em reforma. A casa dela, todo ano que você chega lá, está de um jeito. A cozinha está de um lado, está do outro. A nossa Constituição também, ela não é imutável. Lembra? Lá na aula de classificação das Constituições que eu dizia, a nossa Constituição pode ser alterada, ela é rígida. Tudo bem que para alterar você tem um quórum maior do que das leis ordinárias, não importa. Mas há alteração, assim como a casa de minha avó, certo? E essas alterações são feitas através das emendas constitucionais, tá bom? E o poder reformador é responsável por isso. Aí alguém já tá com a mão para cima, assim, Cati, eu fiz uma prova um dia e na prova tinha lá dizendo que esse poder de reformar das emendas constitucionais está expresso na Constituição. Eu marquei que sim, mas não era não. Não é. Por quê? Embora possa reformar, embora o poder reformador seja constitucional, isso não está expresso na Constituição, mas está implícito. Por quê? Observe, se a Constituição prevê propostas de emendas à Constituição, então significa dizer que de forma implícita, há aí o poder reformador. Então, não confunda. O poder reformador é constitucional, só que ele não está expresso. Ele está na Constituição de forma implícita, certo? Não tem escrito. Está autorizado me reformar. Não tem escrito isso, então não é expresso. Mas, a partir do momento que eu prevejo a possibilidade de propostas de emenda à Constituição, então eu estou dizendo que pode ter reforma. Tá bom, Alecrim? Olha você entendendo o poder constituinte. Olha que maravilha. As bancas cobram tanto esse assunto, mas tanto, que você não imagina. Aí agora você já entendeu. Originário, decorrente e reformador. Tá bom? Bora para a próxima aula que vai ser massa. E vamos finalizar o módulo 1. Bora. Clica aqui embaixo, onde for, do lado, e bora para a próxima aula.